A doutrina inventada da graça preveniente nada mais é do que mais uma das aberrações do arminianismo. Porque quando nós vamos estudar acerca da graça de Deus, nós vamos descobrir que ela é a graça de Deus. É claro que existe as vertentes, a graça especial e a graça comum. A graça especial é aquela que vai alcançar o eleito. É aquela graça que, uma vez estendida a alguém que foi escolhido na eternidade, conforme o apóstolo Paulo cita em Efésio, capítulo 1, versículo 4, essa graça é uma graça especial, não é uma graça que ela chega através da palavra pregada somente aos ouvidos físicos do ser humano. Ela adentra a mente, a compreensão e desce ao coração, a totalidade dos sentimentos do homem. Agora, já a graça comum é aquela que também é estendida àquele que não é um eleito, aquele que é um perdido, aquele que é um condenado, aquele que é um reprovado. Essa graça ela se estende enquanto vida a todas as pessoas sem exceção. Exemplos disso, nós temos, por exemplo, a luz do sol. A luz do sol, ela não é concedida por Deus somente aos seus filhos, aos seus escolhidos, aos seus eleitos, à sua igreja. Não. A luz do sol, ela se estende também a toda a impiedade, a todos os pagãos, a todos aqueles que negam a Cristo como Senhor e Salvador. A chuva que cai, ela tanto rega a horta do eleito, do salvo, como também a horta do impenitente. Ou seja, isso é graça comum. Então, nós vemos a graça de Deus como uma graça comum que se estende eh, como benefício a todas as pessoas, independente do seu credo religioso, e a graça especial que atinge aos escolhidos, aquelas pessoas que foram escolhidas na eternidade. Essas pessoas recebem a graça salvadora no tempo, tá? É só dar uma observada em Romanos, capítulo 8 e versículos 29 e 30, para se ter uma ideia de que o processo de salvação, a graça de Deus, ela se estende do começo ao fim, sem haver nenhuma participação humana. É só observar o texto que ele é muito claro. Romanos 8, 29 e 30. Agora, voltando ao ponto em discussão, a questão da graça preveniente, isso é uma coisa completamente engendrada pela mentalidade humana. São um dos fatores do humanismo arminiano. O que quer dizer essa graça preveniente? Quem engendrou isso é uma coisa antiga, isso é da época de Agostinho, e se estendeu aí, os arminianos foram por muitas vezes na história reprovados como hereges, mas eles foram ressuscitados aí no século XX através do pentecostalismo e continua a mesma pegada de graça preveniente, mas é uma coisa somente da mente deles. Eles compreendem erroneamente que Deus ele usa de um certo tipo de graça, que eles trazem o nome de preveniente, que não salva o homem. É uma graça que desperta o homem, mas no sentido em que ele ainda não está salvo. Desperta ele para que ele decida se ele quer ou não receber
a salvação em Cristo Jesus. Isso é uma coisa ridícula. Nós sabemos disso porque quando a graça se manifesta, ela salvadora, ela não é uma graça possibilitadora de salvação. Ela é uma graça salvadora. Ela é uma graça que salva. Ela não traz possibilidade de salvar, ela traz salvação. Então, a quem é manifestada a graça salvadora de Deus, essa pessoa, através da fé, é salva pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É só observar Efésios capítulo 2 e versículos 8 e 9, onde Paulo diz: pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer assim: olha, me foi apresentada a salvação através da graça preveniente, eu fui despertado para escolher se eu queria ou não. Isso é ridículo e absurdo. Como é que a pessoa foi? Então ele ficou meio vivo, ele foi desperto pela graça, mas não tem vida em Cristo. Ele só tem depois que ele quiser, que ele aceitar. Ridículo e absurdo, só poderia vir do arminianismo. Isso não faz o menor sentido. Não temos contexto sobre essa tal graça na Bíblia em ponto nenhum. Não tem quem argumente e traga texto. É somente uma falação, não tem uma argumentação que se sustente. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!